Durante a pandemia, a Covid-19 foi responsável por mudar e alterar as configurações das relações pré-existentes na sociedade, fazendo com que o mundo se adaptasse ao cenário de pandemia atual. Por conta dessa situação, a necessidade de reforçar as medidas protetivas se torna ainda mais essencial, principalmente em relação aos trabalhadores que atuam em risco de exposição à doença, como é o caso dos agentes do serviço funerário. De acordo com o Panhose, o setor funerário brasileiro faz parte de um grupo de atividade profissional que está sendo diretamente impactado pela disseminação da Covid-19. Serão os agentes e diretores funerários os responsáveis pela remoção, realização da preparação, apresentação às famílias e sepultamento de todas as vítimas da Covid-19. Este grupo de trabalhadores é a última de toda uma cadeia de pessoas que estão expostas ao enfrentamento direto com o vírus, mas não tem tanta visibilidade na atuação dessa profissão nesse cenário epidemiológico. As notas técnicas disponibilizadas pela Anvisa e pelo Governo do Estado da Bahia utilizaram como base o Guia da Organização Mundial de Saúde, OMS, e fizeram as adaptações para que as medidas protetivas já existentes se encaixassem com a realidade do país e se tornassem mais eficazes. Ambas discorrem sobre o surgimento de novos patógenos e as medidas de segurança e proteção para os trabalhadores e a população. Os profissionais funerários constituem-se assim como um grupo de profissionais em situação frequente de vulnerabilidade física e psíquica. O número de casos de contaminação através da Covid-19 aumentou exponencialmente, e a utilização correta dos EPIs é uma das formas mais seguras de prevenção da doença. De acordo com a Anvisa, na nota técnica vista anteriormente, a contaminação pelo novo coronavírus pode ocorrer pelo contato de pessoa a pessoa ou por meio de objetos contaminados, e pode permanecer viável em superfícies por 24 horas ou mais. Sabendo disso, voltamos nosso projeto à pesquisa sobre as formas e medidas de proteção existentes para esses trabalhadores, com o intuito de minimizar os riscos advindos da exposição ao coronavírus. Abordamos então quanto às medidas protetivas, a utilização e descarte correta dos equipamentos de proteção individual e a saúde mental desses trabalhadores. Nosso principal objetivo é identificar as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores e, a partir disso, fornecer informações que possam orientar quanto ao manuseio correto dos equipamentos de proteção individual e o manejo dos corpos durante a pandemia, e, posteriormente, adotar estratégias que possam trazer visibilidade a esses trabalhadores. Com o intuito de alcançar nossos objetivos e para coletar dados e informações mais precisas quanto à saúde e segurança desse trabalhador, realizamos um questionário qualitativo e quantitativo e depois analisamos os dados e construímos gráficos com os resultados, para posteriormente elaborar uma cartilha informativa e disponibilizá-la nas plataformas do Instagram. O nosso questionário contou com a participação semi-ativa e totalmente voluntária de todos os entrevistados. Nele contém cerca de 20 questões que abordam quanto à utilização e descarte correto dos EPIs, a saúde mental e o manejo do óbito. Essas 20 perguntas foram direcionadas a 5 estabelecimentos do serviço funerário no estado da Bahia, localizados em Salvador, Valença e Ceabra, sendo eles 3 funerárias, uma clínica e um cemitério. Ou seja, 60% do nosso questionário é respondido por trabalhadores funerários e os outros 40% por coveiros e profissionais do IML. No primeiro gráfico, analisamos quanto à necessidade de se realizar as funções do trabalho mesmo na ausência dos EPIs, e as respostas foram positivas, relatando que apenas 20% realizaram as obrigações de serviço sem a utilização dos equipamentos obrigatórios. Ainda assim, esse dado é preocupante, tendo em vista que a má ou a não utilização desses equipamentos aumenta o risco de contaminação e propagação do coronavírus. Já no gráfico 2, percebemos que apesar da maioria utilizar os equipamentos, nem todos foram preparados a manusear os cadáveres de vítimas mortas pelo vírus, e que apenas 40% dos locais entrevistados receberam algum tipo de treinamento para lidar com os óbitos da pandemia. Analisando esse gráfico, percebemos que em apenas 40% dos estabelecimentos é realizada uma fiscalização ou uma supervisão quanto ao uso dos equipamentos e procedimentos adequados para a prevenção. Quanto à fiscalização, de acordo com a nota técnica de orientações do Governo do Estado da Bahia, os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são gorro, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável de manga comprida, máscara cirúrgica, luvas nitrílicas e botas impermeáveis. E como vemos nesse gráfico, apenas 60% utilizam todos os equipamentos recomendados. Os outros 40% se dividem em usar apenas 2 ou 3 dos EPIs necessários. Os agentes funerários também estão na categoria de profissionais que vivem situações de estresse prolongado e pode apresentar a síndrome laboral de Burnout. Eles geralmente não têm seu trabalho valorizado, nem pessoalmente nem financeiramente. Mais do que isso, vivem a rejeição social estendida a seus familiares. Por isso, em nosso questionário, abordamos também sobre a relação familiar durante a pandemia, e 90% relataram que houveram mudanças por conta do distanciamento social.
Além disso, como é mostrado nesse primeiro gráfico, durante a pandemia, 80% das respostas apontam que o trabalho tem sido mais rigoroso e cansativo. Acreditamos que por conta do aumento do número de mortos e do consequente aumento na carga horária desses trabalhadores, como é visto relatado no outro gráfico que aponta que 40% trabalham mais de 8 horas, enquanto os outros 40% trabalham menos de 8 horas, e os 20% restantes trabalham cerca de 8 horas diárias. Apesar dos riscos e da exposição a que estão submetidos, nenhuma das funerárias entrevistadas receberá algum auxílio governamental para a aquisição dos equipamentos. Assim como, apesar da visível sobrecarga e desgaste emocional, apenas 40% dos locais entrevistados oferecem algum tipo de apoio psicológico a esses funcionários. Após a análise minuciosa desses dados, ficou decidido pela equipe a construção de uma cartilha que abordasse os tópicos referentes à utilização dos EPIs, medidas protetivas e saúde mental. Na cartilha contém algumas informações quanto ao uso e descarte correto dos EPIs, as orientações para o manejo dos cadáveres de vítimas da Covid-19 e aborda ainda quanto à saúde mental, a importância de ajuda psicológica e onde encontrar, de forma gratuita, assim como algumas dicas de relaxamento e alívio do estresse. Para a divulgação da cartilha, criamos um Instagram com o user @infosasve, e nele contém 6 posts informativos com conteúdo condensado e resumido do que tem na cartilha, além de destaques informando sobre o projeto, o questionário e os métodos que utilizamos. O link de acesso à cartilha feita pela equipe se encontra disponível na biografia do Instagram e na descrição desse vídeo. Com o envolvimento de todos os integrantes ligados ao projeto, como a equipe do projeto, os participantes do questionário, a turma e a instrutora do curso, na criação e implantação da intervenção, houve um grande acréscimo de conhecimento compartilhado a partir de perspectivas distintas, uma vez que houve intenção interdisciplinar entre os diversos cursos da área de saúde com a finalidade de contribuírem para com o projeto. Por fim, agradecemos à professora Alzenida Maceno pela oportunidade de executar esse trabalho para a disciplina de Saúde do Trabalhador, instruída por ela na instituição UniFTC, e agradecemos também aos agentes funerários pela participação e pelo desempenho desse trabalho tão importante e essencial durante a pandemia. Em geral, agradecemos a todos da equipe por possibilitar a troca de conhecimentos através da interdisciplinariedade, possibilitando dirigir um olhar mais delicado a esses profissionais depois desse projeto. A todos, a equipe SASE agradece.